Morre ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki. Ele estava em um avião que caiu em Paraty. Distrito Federal tem a primeira morte confirmada por febre amarela. GDF faz parceria com a HUB para ampliar atendimento na rede pública de saúde. Pesquisa internacional revela que a cada 37 segundos, uma pessoa morre vítima de embolia pulmonar no mundo. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal foi uma das vítimas da queda de um bimotor no mar da cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O avião decolou de São Paulo à 1 da tarde e enfrentou uma chuva muito forte ao se aproximar da cidade. A aeronave levava 4 passageiros. Segundo os bombeiros, apenas um havia sobrevivido, mas acabou falecendo inclusive. O ministro Teori Zavascki, de 68 anos, era o relator da Lava Jato no Supremo. Ontem, ele anunciou que interromperia as férias para homologar as delações da Odebrecht. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a Juliana Cury. Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a morte ainda não foi confirmada oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas o filho do ministro Teori Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou no Facebook, nós temos imagens, ele confirmou no Facebook, primeiro que o pai dele estava no avião, no bimotor, e que pediu aí até que para que todos rezassem por um milagre. Ele confirmou que o pai dele era um dos 4 passageiros do avião bimotor que caiu lá em Paraty, no mar de Paraty. Logo depois, o filho dele, Francisco, confirmou a morte do pai. Disse que o pai dele, infelizmente, faleceu nessa tragédia, mais uma tragédia nesse acidente lá no litoral sul do Rio de Janeiro. Como você disse, Carol, Teori Zavascki, de 68 anos, era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ontem ele se afastou aí das férias para poder homologar a delação da Odebrecht, E aí ele estava provavelmente retornando para Paraty quando aconteceu esse acidente. Tudo isso repercutiu bastante aqui em Brasília, no mundo político. Várias entidades soltaram nota, por meio de nota, a bancada do PT lamentou a morte do ministro, disse que ele foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff pelo trabalho desenvolvido junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Janot, Procurador-Geral da República, também disse que ele honrou o papel de magistrado ao atuar de forma ética, isenta, discreta. Então, a morte foi lamentada também bastante no Twitter pelo senador Ronaldo Caiado, Aloysio Nunes, Suplicy, Afonso Florencio, enfim, foi uma unanimidade, Muitas lamentações no Twitter, repercutiu bastante. E todas as informações sobre sucessão, velório, enfim, todas essas informações vocês acompanham logo mais no Jornal da Band e também durante a nossa programação. Carol. É isso aí, Juliana. A cobertura completa na nossa programação aqui na Band. Obrigada, boa noite para você. Febre amarela. A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte registrada aqui no DF em 2017. O homem de 40 anos já veio de Minas Gerais com a doença. O governo pede que a população se imunize, mas não entre em pânico. De acordo com a Secretaria de Saúde, o homem de 40 anos que morreu de febre amarela é morador de Januária, em Minas Gerais. Ele teria vindo de ônibus a Brasília para visitar os parentes, mas já chegou com os sintomas do vírus. Foi atendido na UPA de São Sebastião e foi transferido no mesmo dia para a UTI do Hospital São Mateus, que é uma UTI contratualizada da Secretaria de Saúde. 2 dias depois veio a falecer. Nossa equipe, como havia suspeita diagnóstica de febre amarela, entre outras doenças, a equipe da vigilância epidemiológica esteve no hospital, colheu amostras e hoje o Laboratório Central de Brasília confirmou que o paciente tinha o vírus da febre amarela. A última morte por febre amarela no DF foi em 2009, também de uma pessoa que veio de fora de Brasília, já contaminada pelo vírus. O secretário de Saúde afirmou que a população do Distrito Federal não precisa entrar em pânico, mas é importante que todos sejam imunizados contra a doença, já que a vacina é a única forma de prevenir a febre amarela.
A população pode ficar absolutamente tranquila, nós temos excelentes níveis vacinais no Distrito Federal, vacinamos mais de 190 mil pessoas até outubro do ano passado, vamos fechar o ano com mais de 95% de cobertura, mas se for viajar para uma das regiões em que está havendo surto, Minas Gerais e Espírito Santo especificamente, é interessante que consultem os seus cartões vacinais, procurem uma das 123 salas de vacina para saber se o esquema vacinal está completo antes de fazer essa viagem. A recomendação de tomar a vacina também é do ministro da Saúde, ainda mais depois das mais de 40 mortes por febre amarela confirmadas em Minas Gerais. O estado, eu diria que estamos em estado de alerta. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, a exemplo de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. A saúde pública do DF continua em estado de alerta para tentar melhorar o atendimento. O GDF fechou um contrato com o Hospital Universitário de Brasília, o HUB. O repórter Rodrigo Nunes tem mais informações ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Que tipo de serviço esse contrato vai trazer, vai beneficiar a população aí, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Ó, a parceria aí prevê ofertas de serviços de urgência e emergência para a Secretaria de Segurança da Rede Pública de Saúde. Agora, tem também atendimento para clínica médica, pediatria, ginecologia e outros serviços aí. Quem tem mais informações sobre o assunto é o Adriano de Oliveira, que é representante da Secretaria de Saúde, e ele vai falar com a gente agora. Adriano, o que muda com esse contrato aí? O que ele traz de novo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol e todos os telespectadores. É importante que se diga, a priori, que o Hospital Universitário de Brasília, ele sempre atendeu a população do Distrito Federal gratuitamente, na lógica de todo o Sistema Único de Saúde. O que muda com esse contrato é que nós passamos a regulamentar essa relação que ele tem com a Secretaria de Saúde, que é a autoridade sanitária responsável pelo atendimento de toda a população do Distrito Federal. Com isso, nós vamos poder regular o acesso do hospital, respeitando toda a nossa classificação de risco de todas as pessoas que aguardam consultas e procedimentos em toda a rede do Distrito Federal. Então, com isso, a gente vai fortalecer essa parceria que já existe com o Hospital Universitário. Existe a previsão de quantas pessoas devem ser atendidas aí a mais do que a rotina? Haverá reforço aí no atendimento para não faltar médico, não haver filas? Tendo em vista que eles já atendem a população do Distrito Federal, seria difícil da gente dimensionar o acréscimo disso, mas o contrato ele prevê um quadro de metas que desafia o hospital a aumentar a sua produtividade e também a sua eficiência e, portanto, nós esperamos sim um incremento importante. Eles têm reforçado os seus equipamentos, eles têm aumentado a sua estrutura, têm um quadro muito qualificado, então a nossa expectativa é de que a gente tenha ganhos importantes para a população. E esse contrato vai até quando? O contrato ele é de 5 anos, né? Mas anualmente nós fazemos a avaliação das metas, fazemos todos os ajustes necessários em cada um desses períodos de avaliação e ao final desses 5 anos certamente renovaremos. Muito obrigado pelas informações, Adriano. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Em segurança, nos primeiros dias de janeiro já foram registrados mais de 1.000 roubos a pedestres aqui no DF. Um dos casos foi o de uma idosa de Águas Claras que teve a bolsa arrancada por um ladrão no último domingo. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança de um prédio em Águas Claras. Primeiro, o ladrão passa no carro vermelho. Assim que ele vê a mulher, decide fazer a abordagem. A senhora, de 60 anos, ainda tenta resistir, mas não consegue evitar o assalto. O ladrão foge com a bolsa. A ação aconteceu num domingo de manhã, em meio a vários prédios. No ambiente onde nós temos escola, condomínio, uma área nobre e que infelizmente nós não possuímos nenhum tipo de segurança. Hoje em dia, esta é uma cena comum. Com o uso constante do celular conectado à internet, muitas pessoas acabam se distraindo pelas ruas do Distrito Federal. O problema é que acabam se tornando alvo fácil de bandidos. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que os roubos a pedestres estão cada vez mais comuns. Somente nos 12 primeiros dias do ano foram 1.056 crimes dessa natureza. No ano passado, foram 1.129 no mesmo período. A população se sente cada vez mais insegura. A gente tem que andar observando, né? Eu trabalho nesse prédio ali, então eu saio assim, ó, olha, não pode andar despreocupada. Na parada, tem vezes que eu chego na parada assim, de 1 minuto, ó, foi assaltado.
e a polícia terminou de passar. Então eles esperam a polícia passar para assaltar. A PM informou que das mais de 7 mil pessoas presas no ano passado, 1.194 foram flagradas roubando pedestres. A corporação também esclarece que a população deve se prevenir, não ficar com o celular nas mãos, andar em grupo e procurar caminhos alternativos e iluminados. A gente anda todo tempo com alguém do lado. Ainda mais nós que trabalhamos à noite, saímos, nós mulheres não vamos reagir quando vê uma pessoa assim, né, para nos assaltar. Então, se eles acham que a gente tem que andar com alguém todo tempo do lado, só se eles andar com a gente do lado, né, porque não tem como. Violência. Um pedreiro foi assassinado a tiros no fim dessa manhã na 713 Norte. A polícia investiga o caso e o suspeito ainda é procurado. O auxiliar de pedreiro Leires José de Barros foi morto no fim da manhã desta quinta-feira. Segundo testemunhas, um homem ainda não identificado entrou na obra onde o profissional trabalhava, em um prédio na comercial da 713 Norte, e atirou nele 3 vezes. O pedreiro ainda tentou pedir socorro em uma oficina mecânica ao lado, mas não resistiu. A Rede de Proteção à Mulher do DF atendeu mais de 18 mil vítimas de violência doméstica em 2016. O que não significa necessariamente que as agressões aumentaram, mas sim que as mulheres estão denunciando mais. O repórter Rodrigo Nunes conversou com algumas dessas vítimas. A vida da Ana Cristina começou a virar de cabeça para baixo nos últimos 15 anos. O casamento já não era mais o mesmo e ela começou a ser alvo de agressões psicológicas e acabou em uma depressão profunda. O fato de eu acompanhá-lo na profissão, eu ter priorizado a família, né, não teve valor algum. E no momento em que isso não era mais interessante, né, era como se descartar. E eu me vi numa situação financeira muito ruim, né, e foi muito difícil. Os últimos 15 anos também não foram nada fáceis para essa mulher, que preferiu não se identificar. Nesse período, ela foi agredida fisicamente e psicologicamente pelo companheiro. Eu achei que ele ia mudar. Às vezes sim, às vezes não. Eu deixei chegar ao limite de tudo. E então foi desse jeito. Eu esperava realmente que ele fosse tão violento, tão agressivo. E essas são apenas 2 das mais de 18 mil mulheres do Distrito Federal que procuraram atendimento na Rede de Proteção à Mulher no ano passado. O apoio pode vir por meio de auxílio psicológico, jurídico, social e até de reinclusão no mercado de trabalho. Hoje as nossas mulheres estão denunciando mais. Por que estão denunciando mais? Primeiro porque elas estão conhecendo mais a força da Lei Maria da Penha. Em segundo, ela está acreditando mais que o Estado tem efetivamente serviços e equipamentos que podem ajudá-la nesse ciclo de violência. A Rede de Proteção à Mulher conta com 4 centros especializados e núcleos de atendimentos às famílias e até aos autores de violência doméstica. Tem também abrigos como a Casa da Mulher Brasileira, que funciona há 1 ano e 7 meses no DF. Em 2016, foram realizados cerca de 5 mil atendimentos no local. E se engana quem pensa que apenas as pessoas em vulnerabilidade social estão expostas a essa situação. A violência familiar, ela atinge todas as mulheres indistintamente. Ela atinge as mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, mas ela também atinge as mulheres de um nível social e um nível financeiro mais alto. A violência doméstica, ela não escolhe classe, cor, nem faixa etária. A Ana Cristina e outras vítimas seguem frequentando a Casa da Mulher Brasileira para superar os traumas do passado. Elas garantem que o resultado tem sido bom e estão na expectativa de um futuro bem melhor. A gente está fazendo o curso do Pronatec de massoterapia. E esse grupo de mulheres se fortaleceu e a gente está agora criando uma incubadora. A gente quer empreender, né? Nós vamos ser mulheres empreendedoras. O número para denúncia é o 180. A Casa da Mulher Brasileira fica na L2 Norte, quadra 601. O rodízio de cortes não tem data para acabar. A cada 6 dias, um grupo de cidades fica 24 horas sem água. Veja quais as 11 regiões de hoje.
Nesta quinta-feira foi a vez de 11 regiões entrarem no esquema de racionamento. O corte de água afeta parte de Águas Claras, Ceilândia, Samambaia e Núcleo Bandeirante, entre outras áreas. A interrupção começou às 8 horas da manhã e dura 24 horas. O corte no fornecimento foi autorizado no dia 10 de novembro do ano passado, mas ainda não havia sido implementado. Agora não tem data prevista para terminar. A lista completa de cidades e dias de racionamento na capital está no site caesb.df.gov.br. No momento em que a situação carcerária do país está em foco, a nossa equipe de reportagem foi visitar uma cooperativa de reinclusão social de detentos e ex-detentos. O projeto, que funciona na cidade do automóvel, já ajudou mais de 300 presos. Veja. Fernando ficou 6 anos e meio preso. Dentro do presídio, começou a confeccionar bolas de futebol e decidiu mudar a vida dele e de outros detentos. Assim, surgiu o projeto Sonho de Liberdade. E agora, já são 10 anos de muito trabalho. E hoje, graças a Deus, eu me sinto o homem mais rico da terra. Porque hoje, graças a Deus, nós estamos aqui trabalhando, gerando emprego e renda para detentos, ex-detentos, entendeu? E para uma comunidade carente. Porque hoje nós vivemos aqui em uma situação que muitas pessoas estão com desemprego e precisam de uma oportunidade para manter sua família. A cooperativa Sonho de Liberdade atende atualmente 30 ex-presidiários e já ajudou cerca de 300 presos. Aqui, além da fabricação de bolas, é feito também serviço completo de marcenaria e serralheria. Renê cumpriu 4 anos de prisão no Goiás por homicídio. Conheceu o projeto há 5 anos. Hoje, ele e a esposa conseguem sustentar a família fazendo móveis planejados. Eu sou feliz por eles terem dado a oportunidade para a gente, porque hoje em dia eu consigo tirar o sustento da minha família para o meu lar, entendeu? Isso me ajudou também a me desviar de alguns caminhos onde que eu andava antigamente e, graças a Deus, hoje eu já não ando mais. Mas a reinserção de um ex-detento na sociedade não é uma tarefa das mais simples. Quando falamos em mercado de trabalho, a situação é ainda pior. A população carcerária do país é de atualmente 622 mil presos e apenas cerca de 100 mil deles trabalham, ou seja, menos de 19%. A ausência de oportunidades é que muitas das vezes oportuniza o convite ao crime. Se a gente pegar as estatísticas de forma geral, 70% dos crimes que ocorrem no Brasil, 70% da população carcerária que cometeram o crime foram crimes contra o patrimônio. Então, o que daí a gente extrai e do que aí a Fundação Banco do Brasil vê como oportunidade de estar fazendo parcerias, criando parcerias, consórcios de parcerias para mudar a vida dessas pessoas. E na cooperativa Sonho de Liberdade, a realidade dos ex-detentos já vem sendo mudada. O tal sonho é cantado e vivido todos os dias. Será que pensa todo dia no que fazer da vida para concretizá-lo? A Secretaria de Segurança abriu uma investigação para apurar irregularidades na construção do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP. A suspeita é que o prédio no CIA tenha sido feito sem a licença ambiental. E nesta quarta-feira, a Defensoria Pública pediu na Justiça a interdição de outro centro, o de detenção provisória na Papuda, por superlotação e falta de infraestrutura. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com mais informações para a gente. Rodrigo. Carol, o relatório da Defensoria apontou aí que o Centro de Detenção Provisória funciona atualmente com 2,5 vezes a capacidade limite do local. E ainda há baixa qualidade de vida na unidade, foi detectada no relatório da Defensoria. Quem tem mais informações sobre o assunto é o defensor público Leonardo Moreira, que conversa agora com a gente. Leonardo, quais foram os outros problemas detectados aí? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carolina. A partir de vistorias que realizamos frequentemente nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal e no Centro de Detenção Provisória, nós verificamos que o estabelecimento prisional atingiu um limite que nós da Defensoria Pública não podemos nos manter inertes, sem atuar. Então, muito bem colocado por você, atingiu um limite 2,5 vezes a capacidade dele. Mas não só isso, cada bloco do Centro de Detenção Provisória, do CDP, ele tem sua particularidade. Então, há blocos mais cheios e outros menos cheios. Em blocos que visitamos, a capacidade de uma cela, que seria de 12 presos, ela tem cerca de 57, 56 presos, ou seja, quase 5 vezes a capacidade do estabelecimento prisional.
da cela, desculpa. E, em razão disso, alguns direitos dos sentenciados acabam tolhidos, acabam impedidos. Digamos, um direito ao acesso à saúde, caso apresentem alguma enfermidade e precisem do acesso ao médico, eles não poderiam ter, seria mais difícil, digamos. O banho de sol, que por lei deveria ser diário, 2 horas no mínimo, acaba que acontecem a cada 2 ou 3 dias. A visitação, que deveria ser semanal e em razão da própria superlotação, isso constatado pelo diretor do estabelecimento, só possibilitou que seja a cada 3 semanas, o que impede os presos de terem contato com seus entes familiares, seus entes queridos, o que é muito caro a eles. Ou, digamos, a classificação para trabalho, estudo internos, que ajudem muito, cooperem muito na ressocialização do preso. Hoje nós temos apurados cerca de 10% dos presos somente classificados. Muito obrigado pelas informações, Leonardo. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. A seguir, alerta: embolia pulmonar mata uma pessoa a cada 37 segundos no mundo. Saiba quem tem mais risco e como tratar o problema no próximo bloco do Band Cidade. Até já.